Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Hoje a nossa conversa é sobre regra de 3. E nós vamos trabalhar 3 problemas de regra de 3 composta. Você deve lembrar que a regra de 3, quando a gente estuda na escola, é repartida em 2 pedaços. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3 simples tem apenas 2 colunas. Uma que tem o valor desconhecido e a outra em que os 2 valores são conhecidos. Sendo, então, 3 valores conhecidos e 1 desconhecido, nós chamamos de regra de 3. Já a regra de 3 composta também tem um valor desconhecido, mas ela não apresenta apenas 2 colunas. Ela pode apresentar 3, 4, 5 ou mais colunas. E é essa regra de 3 composta que nós vamos abordar nas questões que nós resolveremos hoje. A ideia, é claro, é que se você conseguir relembrar ou entender o procedimento para resolver a regra de 3 composta, a regra de 3 simples vai ser, é claro, bem mais simples. Vamos agora para as questões. Me acompanhe aí. 2 pessoas erguem um muro de 100 metros de comprimento e 2 metros de altura em 25 dias, trabalhando 8 horas por dia. Em quanto tempo 5 pessoas igualmente eficientes ergueriam um muro de 80 metros de comprimento e 3 metros de altura, trabalhando 6 horas por dia? Para resolver problemas de regra de 3, você pode seguir os seguintes passos. Ao fazer a leitura da história da questão, você precisa identificar as grandezas e formar colunas com essas grandezas. Depois, compare cada coluna com a coluna que tem o valor desconhecido e identifique as colunas como DP ou IP, quer dizer, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por fim, forme uma proporção múltipla, respeitando essa questão aí das grandezas serem DP ou IP. A gente vai já explicar com mais calma o que isso quer dizer. Acompanhe comigo novamente aí na tela a resolução da questão seguindo esses passos que a gente acabou de sugerir. Quando nós fazemos a leitura da questão, nós percebemos que nós temos as seguintes grandezas: pessoas, comprimento, altura, tempo e horas por dia. Veja que essas grandezas elas aparecem na primeira parte da questão e também na segunda parte da questão, embora nem sempre na mesma ordem. Na coluna pessoas, nós temos os valores 2 e 5. Na primeira parte da história eram só 2 pessoas, na segunda parte aumentou para 5 pessoas. Na coluna comprimento, que é o comprimento do muro, passou de 100 metros na primeira parte da história para 80 metros. Na coluna altura, que é a altura do muro, nós tínhamos 2 metros e no final da história temos 3 metros. Na coluna tempo, que é o tempo que se leva para construir o muro, nós tínhamos 25 dias e na segunda parte da história isso foi perguntado, nós não sabemos quanto é. Portanto, vamos usar uma letra aí, o X, para representar esse valor desconhecido. Por fim, na coluna horas por dia, nós tínhamos 8 horas por dia e na segunda parte da história temos apenas 6 horas por dia. Perceba que nós já identificamos as grandezas e formamos as colunas. Agora nós vamos comparar essas colunas com aquela que tem o valor desconhecido e descobrir se elas são grandezas DP ou IP. Grandezas DP ou diretamente proporcionais são aquelas que possuem o mesmo comportamento, ou seja, quando uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta. Se uma das grandezas diminuir, a outra também vai diminuir na mesma proporção. Já as grandezas IP ou inversamente proporcionais são aquelas que têm comportamentos diferentes, comportamentos opostos. Ou seja, quando uma das grandezas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Se uma das grandezas diminuir, a outra vai aumentar. Elas têm comportamentos opostos. Nós vamos então para o segundo passo, que é identificar se as grandezas são DP ou IP em relação àquela coluna que tem o valor desconhecido.
Mas aqui tem um detalhe muito importante. Para você identificar as grandezas como dp ou ip, é interessante que você faça uma pergunta. E essa pergunta precisa ser muito bem feita. Quanto mais bem feita for a pergunta, mais facilmente você vai obter a resposta e vai identificar as grandezas como dp ou ip sem erro. E lembre, ao fazer essas perguntas, você vai levar em consideração apenas duas colunas. Aquela coluna que tem a letra, que tem o valor desconhecido, e mais uma outra coluna. Despreze todas as outras, as variações que as outras colunas trazem para a história. Elas devem ser ignoradas. Acompanha comigo aí na tela como a gente vai fazer isso. Considerando a coluna pessoas e a coluna tempo. Esta coluna tempo a gente vai manter aí porque é a coluna que tem a letra. Se duas pessoas fazem um trabalho qualquer em 25 dias, 5 pessoas vão fazer o mesmo trabalho em mais dias ou em menos dias? Se a quantidade de pessoas aumentou de 2 para 5, é natural que a quantidade de tempo vá diminuir, porque tem mais gente trabalhando. Pessoas aumentou, tempo diminuiu. Aumenta, diminui, comportamentos opostos, as grandezas são inversamente proporcionais. E aí eu vou escrever um IP ali embaixo da coluna pessoas. Agora a coluna comprimento e a coluna tempo. Veja a pergunta. 100 metros de muro são construídos em 25 dias. Se forem 80 metros de muro, levaremos mais dias ou menos dias? Repare que a quantidade, o comprimento do muro reduziu de 100 para 80. E a quantidade de tempo, obviamente, vai diminuir. Eu precisarei de menos tempo para fazer menos muro. Como as grandezas diminui uma e diminui a outra, diminui, mesmo o comportamento, elas são diretamente proporcionais. Eu vou colocar um dp aí embaixo da coluna comprimento. Agora, para a coluna altura, 2 metros de altura de muro são construídos em 25 dias. Se forem 3 metros de altura, vai levar mais tempo ou menos tempo? Como a altura do muro aumentou, certamente vai levar mais tempo. Aumentou a altura do muro, aumentou o tempo, mesmo comportamento, grandezas diretamente proporcionais. dp aí embaixo da coluna altura. E agora, comparando a coluna horas por dia com a coluna tempo. Trabalhando 8 horas por dia, levamos 25 dias para realizar o trabalho. Se trabalharmos apenas 6 horas por dia, portanto estamos trabalhando menos, levaremos mais tempo ou menos tempo para realizar o mesmo trabalho? Ora, se a gente trabalha menos horas por dia, é claro que vai levar mais dias. Diminuiu as horas por dia, mas aumentou o tempo de trabalho. Diminui, aumenta, comportamentos opostos, a grandeza horas por dia é inversamente proporcional à quantidade de tempo que está registrada aí. Escreva então IP aí embaixo da coluna horas por dia. Uma vez identificadas as colunas como DP ou IP, nós vamos partir agora para a formação da proporção múltipla. E nós vamos relembrar de razão e proporção. Razão é a comparação entre duas grandezas. Por exemplo, eu posso comparar distância e tempo. Eu posso escrever distância em cima, tempo embaixo, e a essa razão, que é a comparação entre a distância e o tempo, eu posso dar um nome, que a gente conhece como velocidade média. E eu digo que a distância está para o tempo. Já a proporção, você deve lembrar, é a igualdade entre duas razões. Então, eu terei uma razão de um lado, um igual no meio e uma razão do outro. Neste caso, nós temos uma proporção simples. Se de um dos lados nós tivermos um monte de razões multiplicando uma a outra, nós teremos uma proporção múltipla, que é o caso da nossa regra de 3 composta. Acompanhe aí na tela. Nós vamos pegar a coluna que tem a letra, que é o 25, sobre x, e vamos igualar a todas as outras colunas.
vamos formar razões ou frações. A gente vai ter basicamente uma multiplicação de frações para a gente resolver. Terei então 25 sobre x igual. A primeira coluna, que é pessoas, tem 2 em cima e 5 embaixo, mas é IP. Se é IP, eu vou escrever, ao invés de 2 sobre 5, eu escrevo 5 sobre 2, tá? As colunas IP eu vou girar, vou colocar de cabeça para baixo. E faço vezes a segunda coluna, que é comprimento. Como ela é DP, tem 100 em cima e 80 embaixo, eu vou deixar assim, 100 em cima sobre 80 embaixo. Vezes a terceira coluna, que é altura. Tem 2 em cima, 3 embaixo, ela é DP, vai continuar 2 em cima sobre 3 embaixo. Vezes a coluna horas por dia, tem 8 em cima e 6 embaixo, mas é IP. Como é IP, eu vou escrever de cabeça para baixo. Então, eu vou colocar o 6 em cima e o 8 embaixo. Naturalmente, nós multiplicaríamos o 5 pelo 100, pelo 2 e pelo 6, aí em cima. E embaixo eu multiplicaria o 2, o 80, o 3 e o 8. Mas nós vamos fazer aí uma série de simplificações. E essa grande quantidade de frações vai se reduzir apenas a 25 sobre 16. E nós teremos 25 sobre x igual a 25 sobre 16. Rapidamente a gente descobre que o x vale 16. Ou seja, para construir esse muro nessas novas condições, essa equipe levaria apenas 16 dias. É importante lembrar que, embora nós consigamos fazer cálculos utilizando regra de 3 simples ou regra de 3 composta, a depender dos valores que são sugeridos na questão, nós podemos chegar a conclusões que, embora matematicamente corretas, podem não ser efetivas na prática. Por exemplo, se nessa questão eu aumentasse bastante a quantidade de pessoas que estão trabalhando neste muro, eu poderia reduzir esse valor de 16 dias para apenas um dia. Mas todo mundo que trabalha com construção civil sabe que um muro desse comprimento, em condições normais, pela própria maneira como os materiais de construção reagem ao meio ambiente, não tem como deixar um muro erguido como esse em apenas um dia. Então, matematicamente, você poderia chegar ao resultado de um dia fazendo algumas alterações nos valores. Só que, na prática, não teria como executar. Vamos agora para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. Uma equipe com 3 mecânicos precisa de 5 dias para consertar 8 carros com uma jornada de trabalho de 8 horas. Quantos carros com problemas similares poderiam ser consertados por uma equipe com 5 mecânicos igualmente eficazes, com uma jornada de trabalho de 12 horas por dia, trabalhando durante 8 dias? Levando-se em consideração as duas partes da história em que as grandezas acabam se repetindo, nós vamos seguir os mesmos passos. Nós vamos identificar as grandezas e formar as colunas. Depois, nós vamos comparar essas colunas com aquela coluna que tem o valor desconhecido e, então, identificar as colunas como DP ou IP. Por fim, nós formaremos a proporção múltipla e, se tudo correr bem, chegaremos ao nosso resultado. Ao ler a história, nós identificamos as grandezas mecânico, dias, carros e horas por dia. Na primeira parte da história, que vou colocar aí na primeira linha, nós temos 3 mecânicos, 5 dias, 8 carros e 8 horas por dia. Na segunda parte da história, aparecem as mesmas grandezas, não necessariamente na mesma ordem, e nós temos aí na segunda linha 5 mecânicos, 8 dias, X carros, porque a gente não sabe quantos carros são, e 12 horas por dia. E não esqueça, para você conseguir identificar as colunas como DP ou IP, é muito importante que você faça as perguntas de modo correto. Lembre que você deve levar em consideração apenas as 2 colunas que você vai estudar. Não lembre das variações que são causadas pelas outras colunas. Concentre-se apenas naquela coluna que tem a letra e em uma única das outras colunas que tem os 2 valores conhecidos.
Sendo assim, analisando as colunas mecânico e carros, nós temos que 3 mecânicos consertam 8 carros. Se forem 5, forem mais mecânicos, vão consertar mais carros ou menos carros? Naturalmente, mais mecânicos consertam mais carros. Aumenta, mesmo comportamento, a coluna mecânicos é DP. Escreve DP aí embaixo. Quanto à coluna dias e carros, em 5 dias são consertados 8 carros. Se forem 8 dias, quer dizer, aumentou a quantidade de dias, eles vão consertar mais carros ou menos carros? Obviamente, se há mais dias, eles vão consertar, nas mesmas condições, mais carros. Aumenta, mesmo comportamento, a coluna dias é DP. E agora a coluna horas por dia e carros. Se, trabalhando 8 horas por dia, nós consertamos 8 carros, se nós trabalharmos 12 horas por dia, vamos consertar mais carros ou menos carros? Obviamente, trabalhando mais horas por dia, consertaremos mais carros. Aumenta, mesmo comportamento, a coluna horas por dia é DP. Agora que nós identificamos as colunas como DP ou IP, nós vamos partir para a montagem da proporção múltipla e a resolução final da questão. Temos 8 sobre x, pega a coluna que tem a letra e coloca ela aí sozinha antes do igual. Colocamos aí o igual e vamos colocar as outras colunas, tomando cuidado se elas são DP ou IP. A primeira coluna é de mecânicos, ela é DP, então vai ficar 3 sobre 5 vezes. A segunda coluna é a coluna dias, que também é DP, tem 5 sobre 8 vezes. A terceira coluna é a coluna horas por dia, que também é DP, portanto vai ficar 8 sobre 12. Essas 3 razões aí, ou basicamente 3 frações, podem ser simplificadas e nós teremos 8 sobre x igual a 1 sobre 4. Multiplicando cruzado ou multiplicando em forma de x, eu terei que x vezes 1 é igual a 8 vezes 4, o que me leva a x igual a 32 carros. Vamos agora para a terceira e última questão. Um refeitório funciona 4 horas por dia, 5 dias por semana e consegue atender, em média, 8.000 pessoas. Nas mesmas condições, se o horário de atendimento aumentar em 2 horas e acrescentarmos um dia ao período de funcionamento, quantas pessoas, em média, poderão ser atendidas nesse refeitório? Aqui seguiremos novamente os 3 passos. Ao fazer a leitura, nós vamos identificar as grandezas e formar as colunas. Depois, nós vamos estabelecer se as colunas são DP ou IP, e aí formaremos a proporção múltipla e resolveremos a questão. Fazendo a leitura, nós identificamos as grandezas horas por dia, dias por semana e pessoas. E vimos que na primeira parte da história são 4 horas por dia, 5 dias por semana e 8.000 pessoas. Na segunda parte da história, que forma aí a segunda linha, nós temos 6 horas por dia, porque aumentou em 2 horas o horário de funcionamento, 6 dias, porque aumentou em 1 dia a quantidade de dias de atendimento, e a quantidade de pessoas a gente não sabe, então a gente vai colocar uma letra aí, no caso, o X. E agora eu vou para as perguntas. Cuidado com a maneira como você faz essas perguntas. Se você fizer a pergunta direitinho, a resposta vai vir super fácil e você não vai errar se as colunas são DP ou IP. Ora, se trabalhando 4 horas por dia nós conseguimos atender 8.000 pessoas, se nós trabalharmos 6 horas por dia, portanto mais tempo, é claro que nós vamos atender mais pessoas. Aumenta, mesmo comportamento, a grandeza horas por dia é DP. Quanto à coluna dias por semana, trabalhando 5 dias por semana, nós atendemos 8.000 pessoas. Se nós trabalharmos 6 dias por semana, portanto, mais tempo, nós vamos atender mais pessoas ou menos pessoas? Se nós trabalhamos mais, é claro que vamos atender mais pessoas. Aumenta, a grandeza dias por semana é DP. Agora é só formar a proporção múltipla.
Vamos pegar a coluna que tem a letra, que é 8.000 sobre x. Vamos fazer aí um igual e vamos pegar as colunas restantes, que é a horas por dia, ela é dp, portanto fica 4 sobre 6, não vamos inverter, vezes a segunda coluna, dias por semana, também é dp, 5 sobre 6. Fazendo a multiplicação, teremos 8.000 sobre x igual a 20 sobre 36. Simplificando essa segunda fração, por assim dizer, o 20 sobre 36 vai virar 5 sobre 9. Aí nós teremos, multiplicando cruzado aí, 5 vezes x, que dá 5x, igual a 9 vezes 8.000, 8.000 vezes 9, a ordem não importa, e teremos então que x é 14.400 pessoas. Espero que após essas 3 questões você tenha relembrado muita coisa de regra de 3, em especial regra de 3 composta, e eu espero também que a nossa conversa de hoje tenha sido bastante proveitosa. A gente se vê numa próxima conversa.